para o candidato Antônio, fará suas considerações iniciais. Então, candidato Antônio, então 3 minutos. Boa noite, querida comunidade. Em primeiro lugar, agradecer o imenso e crescente retorno que estamos tendo, a voz do povo, a voz da democracia, todo dia dizendo mais e mais, não queremos mais do mesmo, queremos o novo, queremos quem há 10 anos diz as mesmas coisas, não quem na véspera de eleição muda o discurso e deitou o chicote nas costas da comunidade. Posto isso, vamos passar rapidamente algumas poucas das nossas propostas. Infelizmente, não há tempo para todas. Centro Integrado de Apoio Psicológico e Vocacional, Comissão Permanente de Prevenção ao Assédio Moral e ao Bullying, Comissão Permanente para o Bem-Estar e Saúde do Servidor, compromisso inarredável com as 30 horas e o afastamento dos técnicos administrativos, cursos intercampos que têm sido tão atacados por vândalos, né? Superiores e de pós-graduação. E, muito importante, a nossa Estatuinte vai voltar para analisar e democraticamente construir todos os documentos do Instituto Federal, desde documentos que regem concurso público, atribuição de atividade docente, remoções, que muitas vezes são obscuras, todos os documentos vão ser feitos pela nova Estatuinte. Muito importante também, grupo de estudos para RSC dos técnicos administrativos, a implementação da rede de pesquisas, alô pesquisadores no Instituto, que têm sido tão atacados nas redes sociais por vândalos. Processo seletivo isonômico para escolha de pró-reitores e reitores, a única candidatura que abre mão de escolher seus pró-reitores. Uma banca examinadora externa é que vai escolher. Programa Campus Amigo de acolhimento a servidores e estudantes. Você que é de um campus e estuda numa universidade perto de outro campus, você vai poder ter seu exercício alguns dias naquele outro campus para que possa estudar. Respeito, isonomia e transparência ao Conselho Superior. Chega de bota grossa no Conselho Superior. Esta semana assistimos ao Conselho, uma vergonha. 5 relatorias seriam para o CODIR. Foram 4 porque de última hora substituíram uma. Setor médico ou de enfermagem no campus e a valorização das licenciaturas. São apenas algumas das nossas proposições construídas em conjunto com você, democraticamente. Ok? Então, caríssima comunidade, mas para que isso tudo aconteça, nós precisamos impedir o golpe desta gestão que agora muda o discurso, que teve 7 anos e para implementar tudo o que está propondo nos seus programas e nunca implementou. Então não vai ser agora que vai implementar. Com toda a serenidade e todo o respeito eu lhe digo isso. Vem comigo, segura na minha mão, que estamos quase lá. Obrigado. Ok. Então, próximo aí. O candidato França. Candidato França, pode abrir o microfone para quem você se dirige a sua pergunta? Professor Ávila. O professor Dávila já foi perguntado. Já. Você tem o Antônio, o Wilson e o Wilson. Eu vou perguntar o Antônio. Ok, então, candidato Antônio. Então, assim que o Lucas fechar aí o sorteio, o senhor já pode perguntar. Opa, já pode perguntar. Professor Antônio. Professor Antônio, aqui é um problema aqui meu microfone. Ô, professor, você sabe que, por exemplo, eu tenho 30 anos no Instituto Federal e quando eu iniciei na escola técnica, a instituição tinha um projeto que era formar trabalhadores para o mercado de trabalho para atender a produção, né, os meios de produção nacional. Ultimamente você está vendo, está assistindo, os professores estão assistindo, né, os alunos também estão percebendo que houve um apagamento do ensino, o ensino está neutralizado, sendo que a lei fala que tem que ter qualidade de ensino.
Porque o governo gasta o dinheiro do contribuinte, dos pagadores de impostos, para que o IFE cumpra sua missão. Então, o que você fará para reverter essa situação, para o Instituto Federal ter a cara de ensino? Ou seja, se produz o ensino, se produz o conhecimento, se produz a pesquisa aplicada, a extensão, a arte, a inovação. O que você fará para fazer isso? Ok? Posso ir? Meu caro França, agradeço a sua colocação. Eu faria apenas uma observação. Aí no início da sua fala você falou em formar mão de obra para o mercado de trabalho, né? Eu acho que não é só isso. A nossa proposta está intrinsecamente ligada à formação cidadã, formação técnica aliada à formação cidadã. Robô não transforma a sociedade para melhor. Máquina não transforma a sociedade para melhor. Nós precisamos formar cidadãos capacitados tecnicamente e de mente livre e crítica e revolucionária, no sentido mais puro que essa palavra possa ter, para que possam impulsionar a nossa sociedade para melhor. Respondendo diretamente ao seu questionamento, isto só vai acontecer se nós tivermos uma escola democrática. Hoje nós temos uma escola com cara de curral eleitoral. A impressão que passa, e essas eleições evidenciaram isso, é que nós voltamos aos anos 30. Né? Eu me lembro de um romance famoso do escritor Jorge Amado, chamado Gabriela, Cravo e Canela, que virou até uma novela, onde ali ficava retratado aquele esquema dos coronéis dos anos 30, os coronéis do cacau, né? Onde tinha o coronelzão que mandava nos outros coronéis, que cada um tomava conta do seu curral eleitoral e trazia voto para o coronelzão. A gente vê isso muito hoje, nessa relação reitoria-Coldir. É triste falar isso, mas isso precisa acabar. Quem quer fazer política profissional, é direito dele, mas não pode usar a escola para isso. Eu me proponho a ser um reitor educador. Inclusive, falei hoje em uma entrevista, não quero sair, pelo menos ficar com 4 aulinhas, se me deixarem. Nunca me chame de reitor, me chame de professor reitor. A coisa que mais me orgulha da vida é ser professor. De fato, não foi da minha época, mas a gente ouve falar, a gente conversa, não é, França? A gente ouve falar muito da época da velha Escola Técnica Federal, o quanto era conceituada, o quanto era boa. Eu acho que só tem um caminho para a gente resgatar isso. Primeiro passo é acabar com esse coronelismo, essa coisa do caudilho, do curral eleitoral, né? O gestor educador é aquele que interage com a comunidade, é aquele que é um sensor. Cuidado, sensor com S, não com C. É um sensor, aquele que está sentindo a comunidade a todo instante, preocupado com a formação dos nossos estudantes, assim como com a pesquisa, que eu tanto falei nessa campanha, e com a extensão. O gestor burocrata, tecnocrata, que só sabe ler instrução normativa, planilha, instrução normativa, planilha, instrução normativa, planilha, é bitolado. Não serve para ser reitor. E se bobear, a gente for correr atrás, há uma década que não dá aula. Obrigado. Obrigado. Então, candidato França. 1 minuto. Complementando a fala aí do Antônio, eu também penso que um prédio, para construir um prédio tem que ter um projeto do engenheiro e do arquiteto. Então eu penso que para resolver o problema do IFE hoje, tem que ter cara de uma escola de ensino, que onde o professor é o carro-chefe, é o que tem o capital cerebral, tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto da instituição, porque tem que visar o ensino. Hoje não visa o ensino. O ensino hoje está muito controlado. Controlou o professor, então controlou tudo. O técnico administrativo é controlado, então não há produção. Se não tiver uma liberdade, um instituto, onde há liberdade para fluir as ideias, as pesquisas, o IFE não vai caminhar e está nesse estágio que está. Então você vê como não tem um projeto, se discute várias coisas, mas não tem um projeto. Nem sabe para que pesquisa que tem que ser desenvolvida aqui.
Porque o Henrique Cardoso, ele implantou o IFE, Conclua, candidato. copiando que ele é MIT dos Estados Unidos. Obrigado. Então, candidato Antônio, 1 minuto então para sua tréplica. O pior é que tem, meu caro Wilson, mas é que não é construído democraticamente. Esse esqueleto ele está todo montado desde a Constituição Federal, que preconiza a gestão democrática, né? E aí vem toda a luta de homens históricos, como Paulo Freire e outros, né, que tanto lutaram para que nós tivéssemos uma LDB democrática. E aí, dessa esteira, você pode puxar a questão do nosso PDI, do PPP, né, e todos os nossos documentos. A estrutura, o esqueleto, digamos assim, de projetos está aí. Agora, eles precisam ser democráticos, eles precisam ser construídos coletivamente com a comunidade. Isso não acontece. Então, eu penso que a gestão, aqueles que todo dia acordam, se ajoelham de manhã e adoram o Deus gestão, eu digo a eles que a gestão não pode ser um fim, ela é um meio para alcançar o que a gente quer. A boa gestão está ali para amparar ensino, pesquisa e extensão, não para ser adorada, ser um touro de ouro, um fim em si mesma. Obrigado, candidato. Então, quinto confronto é o candidato Antônio. Para quem dirige a sua pergunta? Bom, eu vou dirigir ao candidato Wilson. Wilson, isso que você está vendo aí na tela, talvez seja o maior escândalo da história do nosso Instituto Federal, né? Eu vou ler aqui. Odeio pretos e pardos falando muito alto, comendo de tudo, por muito tempo, em bandos, em hotéis 3 estrelas, da orla, da praia, um café da manhã macabro com tanta algazarra, gulodice. Alguém consegue comer carne de sol com cuscuz logo cedo, lotando o prato 3 vezes? Eles conseguem. Todos. Queria ser mais rico e ter café no meu quarto, sempre escutando Mozart. Se não me engano, o senhor que fez essa declaração horrenda, que virou destaque na imprensa nacional e, quiçá, internacional, trabalhava na sua pró-reitoria. Se não nela, não tenho certeza, ali na reitoria. Tá? A minha pergunta para você é como a sua reitoria lidou com este horror. E aí, pergunto para você, mas devo ser justo em dizer que a pergunta deve ser para todos os 3 candidatos da reitoria neste debate. Mas caiu em você, eu gostaria que você explicasse direitinho para mim e para a comunidade este horror. Candidato Wilson, 3 minutos. Bom, primeiramente, Antônio, obrigado pela questão. A pessoa citada aí, ela não era da Pró-Reitoria de Extensão. Ela trabalhou como assessor da reitoria, sim, lá no gabinete, mas não era da Pró-Reitoria de Extensão. Independente disso, né, da ação dele ou de qualquer outra ação discriminatória dentro da instituição, eu tenho muito orgulho do que nós fizemos dentro da Pró-Reitoria de Extensão, com a discussão, primeiro com seminários da diversidade e cultura e educação que nós promovemos, a partir dos quais, por exemplo, nós trouxemos todos aqueles que tinham um debate qualificado sobre essa temática de relações étnico-raciais, para podermos, ali, a partir dali, aquilo que estava previsto no PDI, que era a construção do NEABI, aquelas pessoas pudessem montar uma comissão, discutir como seria a estrutura do NEABI, quais seriam os regulamentos do NEABI, e o NEABI é mais do que um núcleo que estuda as relações étnico-raciais. Ele é propositivo com ações de formação, porque nós somos uma instituição de educação. Acima de tudo, ter uma cultura antirracista é estruturante, ela tem que estar em todos os nossos espaços. E o NEABI, ele tem trabalhado nisso. As cartilhas NEABI Informa, a formação do NEABI para todos os campi, com os professores, com os estudantes, com os técnicos administrativos, para que nós tenhamos cada vez mais os nossos espaços. Na hora que nós passamos pela portaria, a hora que nós vamos para a sala de aula ou qualquer setor da instituição,
nós possamos ter ali o sentimento de estar num lugar que tem o combate ao racismo. É isso que é muito importante e que nós devemos garantir. E o que nós construímos pela extensão, nas várias ações que nós tivemos com relações a esse ponto, foi justamente de combate a esse tipo de preconceito, a qualquer tipo de discriminação dentro da instituição. Isso também ocorreu com o NUGS e outras questões que nós conseguimos construir dentro da instituição. Então, a Pró-Reitoria de Extensão, sob a minha gestão, ela foi combativa nisso. Infelizmente, nós tivemos um processo que não foi tão transparente para a questão desse servidor, para que pudéssemos todos saber qual seria a destinação. Mas temos que garantir, é claro, a defesa de forma ampla para qualquer um que é acusado ou que passe por um processo dentro da instituição. Candidato Antônio. Meu caro Wilson, eu tenho muito orgulho de ter sangue de preto no meu sangue. Minha bisavó era negra e eu não gostei. Esse professor também atacou as mulheres. Agora, o saldo dessa ópera aí é que o amiguinho foi aposentado, me parece. Eu pediria para que todos em casa abrissem aspas no Google e escrevessem "odeio pretos e pardos", fecha aspas, e façam a busca no Google. Vocês vão encontrar facilmente a matéria, a entrevista no canal G1 da Rede Globo de televisão, no qual o escolhido para dar a entrevista foi o excelentíssimo professor Wilson, a quem eu perguntei, por coincidência, perguntaria para qualquer um dos 3 candidatos da reitoria. Então, é um caso assim vergonhoso, que a reitoria, mais uma vez, mostrou que usa vários pesos e várias medidas de acordo com a sua conveniência. Procurem na internet e vocês vão ver essa história podre. Ok, então, obrigado, candidatos. Já foi 2 cada um, correto? Desculpa, eu me perdi. Cada um foi 2 vezes, né? Tem a tréplica, não? Tem a tréplica? O Antônio perguntou para o Wilson. Isso, tem a tréplica, correto. Perdão. Eu acabei me perdendo aqui nas anotações, então, tréplica do candidato Wilson. Perdão, Wilson. Então, Antônio, realmente, eu que fui porta-voz ali naquele momento da instituição, né, mais do que da reitoria, mas da instituição, para falar que todo o processo ia ser feito de uma maneira que tivesse uma investigação, uma averiguação, na verdade, nós não somos polícia, né, para que também a pessoa pudesse ter o direito da ampla defesa, que é o que a gente espera no Estado democrático de direito. Inclusive, eu usei essa frase na entrevista. Né? E eu gostaria de falar, inclusive, que eu tenho muita tranquilidade, né, porque eu não faço da parte do processo de administrativos, nada disso, mas que eu tenho muita questão como educador e como promotor da educação, que nós somos uma instituição de educação, que todas as ações que nós fizemos eram justamente na perspectiva de educar por uma cultura antirracista, antissexista, antimachista e anticapacitismo, que é com relação às pessoas com deficiência. Muito obrigado e boa noite. Agora sim, então, encerramos mais o 5º confronto. Vai estar disponível no chat assim que ele parar a partida. Então, candidato Antônio, 3 minutos. Obrigado. Eu gostaria de poder passar essa pergunta para um senhor aqui presente. Porque é fácil você tirar foto ao lado de álcool gel, de restaurante, sair em coluna social, etc, 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 etc. Né? Eu vou confessar a você com muita sinceridade que a resposta precisa a respeito do problema de Cubatão, como eu não sou parte dessa gestão, eu não saberia te dar o porquê. Mas eu posso te dizer com certeza que na minha gestão não aconteceria, né? Porque isso, inclusive, é crime perante o serviço público. Ninguém brinca com o dinheiro público, ninguém faz uma obra, principalmente quem se diz obreiro, né? Então, competente, gestão, obreiro, para deixar largada, né? Se há algum empecilho legal, né, que impeça isso, que se justifique, mas seguramente isto vai contra alguns dos princípios basilares
da administração pública, tá? Na nossa gestão, eu já falei isso em debate, já falei isso em entrevista, na nossa gestão, ela não vai ser uma gestão obreira. Nós vamos fazer obra na justa medida. As obras existem de forma bem justificada para suportar ensino, pesquisa e extensão, tá? Mas foi bom você tocar neste assunto, porque a nossa proposta, ela é dinâmica. Então, numa live esses dias, surgiu uma servidora, fez uma colocação e nós já incorporamos na nossa proposta, que tem a ver com a sua pergunta, né? Essa questão que nós falamos da Comissão Permanente para a Saúde e Bem-Estar do Servidor. Isso passa pela alimentação também, né? Então, a gente sabe que tem, assim, um embrião de nutricionista no Instituto Federal que ainda não foi desenvolvido adequadamente. Então, nós vamos trabalhar muito em cima disso. O nosso jovem, o nosso estudante, o nosso servidor precisa estar bem alimentado, né? No meu campus, por exemplo, que fica distante da cidade, não existe o restaurante e não existe cantina. E fica aquele jogo de empurra. Reitoria odeia direção, direção odeia reitoria e o servidor não sabe o que há. Então, tem alguns fornos de micro-ondas lá, a gente leva comida de casa e a gente faz ali o aquecimento, tá? Mas Cubatão, te garanto que não merece isso e é bom você ter dito porque está anotado aqui. Assim que assumirmos, se Deus quiser, vamos ver esse e todos os problemas de obra, inclusive, por incrível que possa parecer, problemas de obra de infraestrutura. Tá bom? Ninguém faz restaurante para tirar foto, sair em coluna social, para depois o restaurante ficar parado. Precisa saber se a pessoa tem culpa mesmo, mas precisamos investigar isso, tá bom? Obrigado. Com a pergunta: qual sua proposta para enfrentar o corte orçamentário que estamos sofrendo sistematicamente? Pois não, já me foi feita essa pergunta no primeiro debate, eu já respondi com relação ao orçamento, né? E eu acho basicamente o seguinte: aquilo que foge ao nosso controle intramuros, né, a gente tem que partir para uma ação política, né, para tentar angariar mais recursos para trazer para o nosso instituto. No entanto, às vezes na nossa casa, na nossa vida, a gente também precisa apertar o cinto. E na hora que a gente aperta o cinto, o que é que a gente faz? Prioriza. Assim é na nossa vida, assim é no supermercado que a gente faz. A gente precisa priorizar. E eu pergunto, o que é prioritário no Instituto Federal de São Paulo? É ensino, pesquisa, extensão? Ou é obra? Ou é farra de Coldi? Porque para a farra do Coldi nunca se contou dinheiro. Nunca se regulou dinheiro. Eu já tive que tirar, isso me emociona quando eu falo, dinheiro do meu bolso para dar para aluno vir para a escola pegar o ônibus. Porque ele não tinha, ele ia parar na escola. E ele me agradeceu e eu disse, não me agradeça porque você não me pediu, eu estou fazendo porque eu quero, né? Então é muito triste, como eu falei em outro debate, quer dizer, quando um professor, pesquisador brilhante, vai levar o nome do nosso instituto para um grande periódico, a nível mundial, ou a um grande evento, e a escola não dá 50 míseros dólares, ou 100 míseros dólares para ele publicar, ele tem que tirar do bolso. Isso é uma vergonha, né? Ou uma ajuda para um técnico administrativo se formar, né? Complementar a sua formação. Isso é algo assim vergonhoso que na minha gestão vai mudar. Eu já disse aqui que todo mundo que publicar um paper, um artigo em revista, em evento importante, a escola pelo menos vai dar o dinheiro para ele pagar a taxa de publicação ali, pelo amor de Deus, né? Mas para o dinheiro do Coldi, sempre tem
tem frota de 30, 36 carros oficiais indo para o grande encontro dos coronéis, né, da novela Gabriela Cravo e Canela, abraços, alianças políticas, né, farras mesmo, né? Isso tudo nunca se contou dinheiro. Para o coitado do nosso aluno se conta. O aluno tem que se ajoelhar, apresentar 1001 justificativas para ganhar uma passagem de ônibus, um auxílio estudantil, passa por N crivos aí. Então, a gente tem que priorizar. E nessa hora de priorizar, você pode ter certeza, meu caro, que vamos priorizar aquilo para o que a escola existe. Vamos priorizar o nosso aluno, o bem-estar do nosso aluno, mais biblioteca, mais recursos para o nosso aluno, para o bem-estar dele, cantina boa e os nossos servidores também. Conclua, candidato. Né? Terminou. Sim, Obrigado. conclua. Obrigado. Sequência, então, candidato Antônio. Querida comunidade, chegou a hora da verdade. A hora da verdade. Não a hora da mentira. Eu aprendi desde muito cedo na minha vida que existe um só pecado no mundo. E a partir deste pecado nascem todos os outros. E este pecado é a mentira. Repito, chegou a hora da verdade. Eu entrei muito neste processo por indignação também em ver como você estava sendo enganado. E eu já repeti muitas vezes aqui. Não pense que eu gosto de falar isso. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse diferente. Mas existem 3 candidaturas que são desta gestão que quer se perpetuar. E não teria problema nenhum se fossem 3, 5, 10, 20 mil candidaturas da gestão que fossem transparentes e não mentissem para você. Repito, chegou a hora da verdade e não a hora da mentira. Esta gestão está ludibriando você, lançando uma candidatura oficial para angariar seus simpatizantes e 2 oficiosas para angariar quem não simpatiza com ela. Orientou essas 2 para criticá-la. Saiu de cena para que não ofuscasse essas 3 candidaturas. É um jogo. Mas como o colega disse agora há pouco, você manda. Você é o rei. Na frente da urna, é só você e Deus. E eu repito o que eu já disse no último debate. Você está diante de uma encruzilhada. Você quer mais do mesmo ou você não quer mais do mesmo? Você quer mais do mesmo ou você quer o novo? Olha a história do Antônio, há 10 anos dizendo as mesmas coisas. E sofreu muito na mão dessa reitoria. E hoje muitos dizem, Antônio, você tinha razão. Eles são tudo aquilo que você disse. A gente fica indignado de ver o que estão fazendo com você, te enganando. Essas 3 candidaturas não merecem nem um voto seu. Nenhum. Uma que diz que renova e vai renovar a mamata do Modena. Outro que diz que é democrático e viu a Estatuinte morrer. E o outro, que é o oficial que todos nós conhecemos. Segura na minha mão. Vamos atravessar essa ponte, porque logo ali está a felicidade. Vamos cantar e dançar o canto da democracia e da liberdade. Até daqui a pouco. Segura minha mão, não solta não. Obrigado, candidato.